igreja de Cristo, quanto povo de Deus. Graças a Deus no nosso país a gente tem liberdade, graças a Deus, e que assim permaneça, mas em muitos lugares no mundo continua havendo perseguição, né? Janela 1040, nós temos vários aí, né? A Coreia do Norte, que é o país de maior perseguição no mundo, e por aí vai. Então nós precisamos orar, precisamos contribuir, precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Lembrando que também no dia 31 nós vamos estar recebendo o pastor Eber, a pastora Cida. Nós vamos ter algo muito especial para nós como igreja. Nós vamos estar recebendo nosso irmão Adolfo Benedito, amém? Ele vai estar sendo ordenado como pastor da comunidade, né? Como pastor dos jovens adolescentes. Irmãos, o Adolfo é nascido para Cristo aqui. Isso é maravilhoso, irmão. Ele nasceu para Jesus aqui. Ele cresceu com Jesus aqui, e agora ele vai estar, não é, indo para uma nova etapa. É responsabilidade? Sim, mas a Bíblia diz que é um grande privilégio, amém? Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então que Deus possa fortalecê-lo, abençoá-lo, e que venham aí anos de muita bênção, de muito crescimento, de muito fruto para a glória de Deus, amém? Graças a Deus. Você não pode perder esse culto, irmão, por nada. E as nossas irmãs vão estar também dançando aqui, né? O ministério, né, das adoradoras aí de Jesus, esse ministério abençoado. Para mim não falar o nome errado aqui, eu estou dando um jeitinho. Então, adoradoras em movimento, é isso? Aí lembrei, tá vendo? Então Deus abençoe esse ministério abençoado. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Aonde, irmãos? No Evangelho de João. Nós estamos aprendendo sobre intimidade com Deus. Esse é o ano da intimidade. É o ano da intimidade. Deus quer que você o busque. Deus quer que você se aproxime dEle. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você cresça na presença dEle. Deus quer se revelar para você. Deus quer falar com você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Então, irmãos, nós estamos aprendendo desde o início do ano, aprendendo sobre como ter intimidade com Deus, e a palavra nos dirigindo a isso, nos ensinando sobre isso. Eu sei que você já aprendeu muito, mas nós vamos continuar aqui no livro de João, mais um pouquinho aprendendo sobre intimidade. Hoje nós vamos falar sobre a intimidade e o propósito divino. Diga comigo, intimidade e o propósito divino. Irmãos, João, já falei várias vezes aqui, ele foi o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele que esteve com Jesus em todas as situações. O pastor já falou sobre isso. Por isso Deus escolheu João para revelar, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, para revelar o final de todas as coisas para João. Ele foi o escolhido, né? Jesus revelou para João como será o final de todas as coisas, amém? Inclusive você imagina, irmão, João tendo a visão da Nova Jerusalém, porque João disse: eu vi a Nova Jerusalém que descia do céu. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você imagina, irmão, o privilégio desse homem, ele poder ver isso, e que Deus possa te dar visões. Deus quer te dar visões, revelações. Intimidade leva a tudo isso, amém? De repente Deus pode mostrar algumas coisas para você, pode falar com você, pode, não é, te dar sonhos, pode te dar visões. Tudo isso não era só para ontem, é para hoje também, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então vamos lá em João, no capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos. João 17, aqui João revela algo que só quem é íntimo poderia revelar. João 17, o que está aqui em João 17, você não encontra em nenhum outro, né, descrição do Evangelho dada por Mateus, Marcos ou Lucas. Você só vai encontrar em João. Eu imagino, irmão,
que João era tão íntimo de Jesus, eu não sei, não está escrito aqui, mas de alguma forma, João ouviu aquela oração. João ouviu esta oração. E ele relata aqui, não é? É pelo Espírito Santo? Claro, irmão. Mas João era um dos 3 mais íntimos, e só ele relata essa oração sacerdotal. É porque com certeza ele estava ali próximo de Jesus no momento que essa oração foi feita. E ele ouviu, e ele pôde relatar isso. E nós temos essa preciosidade hoje para podermos aqui ler juntos, ok? Então, leia comigo, 17:1 em diante, acompanha em nome de Jesus. Vamos lá? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Diga comigo, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra que me tens dado, provém de ti. Que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente e reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Diga, Jesus orou por mim. Diga, Jesus orou por mim. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Vamos parar aqui. Glória a Deus. Jesus abençoe a sua palavra. Fale com você e comigo nessa noite. Irmãos, nós vamos falar sobre propósito, intimidade e o propósito de Deus. Eu não vou dar enfoque aqui, porque esse texto ele é tão rico
Você pode dar vários enfoques aqui nesse texto. Poderíamos falar sobre o que Jesus orou por você, pelos apóstolos, pelos seus discípulos, e isso inclui eu e você, amém? Depois você pode ler novamente. Nós fizemos uma leitura rápida e com certeza Deus vai falar com você. Ele orou por você, como nós vimos. Eu não oro só por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Então diga: Jesus orou por mim. Ele orou por você, Ele orou por mim. Ele sabia que você ia crer nele, sabia que eu ia crer. Então Ele orou por mim. Essa passagem, aquilo que é liberado aqui, é para você e é para mim também, amém? Mas eu quero falar sobre um outro enfoque nesse texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque ao mesmo tempo que Jesus ora, Ele ora falando a respeito de propósito, porque Jesus veio a esse mundo com um propósito, e aqui João está relatando Jesus orando pelos seus, a caminho de cumprir o propósito. Diga comigo: a caminho de cumprir o propósito. Jesus estava indo para Jerusalém, aonde ele seria entregue, não é? Na mão dos pecadores. Queriam fazer o quê? Crucificá-lo, condená-lo. Jesus não tinha culpa nenhuma, Jesus não tinha pecado nenhum, mas Jesus levou o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, a minha condenação, a sua. Então havia um propósito maior, o propósito ao qual toda a Escritura aponta para ele. Desde o Velho Testamento, desde Gênesis, quando você olha para toda a Escritura, o ponto central dela é justamente Jesus cumprindo o propósito. Porque se isso não acontecesse, então diz a palavra, a sua fé seria vã, a minha também, e nós estaríamos perdendo tempo aqui. Mas muito pelo contrário, a nossa fé não é vã, a nossa fé está nele, a nossa fé vence o mundo e a nossa fé nos leva à salvação pela obra de Cristo Jesus, realizada na cruz do Calvário. Então, eu quero que você olhe nós vamos olhar para Jesus dentro desse texto, porque no meio da oração, Jesus revela algumas coisas a respeito dele mesmo, que vai nos abençoar para entender que através da intimidade, eu posso realmente trilhar o propósito de Deus. Diga: trilhar o propósito de Deus, viver plenamente o propósito de Deus. Irmão, quantas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus, a vontade de Deus? Quantas pessoas muitas vezes ficam pelo caminho? Quantas pessoas se esfriam na fé, abandonam a Jesus, deixam muitas vezes de crer na palavra de Deus? E por que isso? Porque não entendem algumas coisas que nós vamos falar aqui essa noite, e que Jesus revela no meio dessa oração. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nessa oração, que vemos na pessoa de Jesus, está ali no verso número 4. Jesus está dizendo assim: eu te glorifiquei na terra. Diga assim: eu te glorifiquei na terra. Irmão, veja bem, Jesus é Deus, e no céu é claro que Ele sempre é e sempre será glorificado. Mas Jesus está dizendo: eu te glorifiquei, Pai, na terra. Nós precisamos entender que para começar a trilhar o propósito de Deus, você e eu, nós precisamos compreender que estamos aqui para glorificar a Jesus na terra. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle na terra. Porque assim como Jesus glorificou o Pai, nós precisamos glorificar o Filho, para que o Pai seja glorificado.
Então eu preciso andar de maneira a glorificar o nome dEle. E Jesus nos mostra isso, que todo o caminhar dEle na terra, toda a decisão dEle na terra, toda a escolha dEle na terra, todo o preço que Ele pagou na terra, tudo que Ele fez nessa terra, Ele fez para glorificar o Pai. E nós precisamos também fazer isso. Quando eu olho para esse versículo no início, eu começo a entender, quando Jesus diz lá, e a palavra de Deus fala sobre isso, e tudo que nós fizermos, seja em palavras ou em ação, façamos em nome de Jesus, dando o quê? A glória por Ele a Deus Pai. Então tudo que eu fizer, eu preciso entender, irmão, entenda isso. Ninguém vai viver o propósito de Deus se você quiser que Deus venha abençoar o seu propósito, que Deus venha abençoar o seu projeto e a sua vontade. Não, nós invertemos as coisas. Nós precisamos ter o desejo, a compreensão de que não existe nada melhor do que o projeto de Deus para a sua vida e para a minha. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, como nós sabemos disso, eu vou fazer o quê? Deus, me ajuda a escolher sempre aquilo que glorifica o Teu nome. As minhas escolhas, o caminho, aquilo que vou fazer ou falar, aquilo que eu tiver que pagar, farei para a glória do Teu nome. Então ele diz, eu te glorifiquei na terra, mas aí ele começa a explicar como que a gente consegue fazer isso, viver para glorificar o nome de Jesus aqui na terra. Jesus disse, realizando a obra que me deste para fazer. Diga comigo, realizando a obra que me deste para fazer. Então como que eu posso glorificar o nome de Jesus? Realizando a obra que Ele nos deu para fazer. Porque quando eu estou realizando a obra que Ele me deu para fazer, eu não tenho tempo para entrar em coisas que vão me fazer perder tempo, que vão me desviar do caminho do projeto, e que vão me levar a muitas vezes pecar, entristecer o Senhor e trazer consequências e problemas sobre a minha vida. Então, Jesus está dizendo, eu te glorifiquei na terra, Pai, realizando a obra que me deste para fazer. Querido irmão, eu escrevi assim, o que realmente glorifica a Deus é realização do propósito de Deus na sua vida. Você pode viver 300 anos dentro da igreja se Jesus não voltar. Mas se você não estiver vivendo o propósito de Deus, Deus vai falando, Deus revela pela palavra qual é a vontade dEle, o que Deus espera de você. E quando a gente vai entendendo e vai colocando a nossa vida na mão dEle, e começa a viver para a glória dEle, realizando a obra dEle, amém? Aí a obra de Deus não é peso. Porque quando eu realizo a obra de Deus para agradar o pastor Fábio, a pastora Keide, o líder de célula, para agradar o fulano, o ciclano, o ministério, seja o que for, você está errando o alvo, irmão. Você não serve para agradar homem nenhum, você serve para agradar a Deus, aquele que te chamou, aquele que te arregimentou. Então viva para a glória de Deus aqui na terra, realizando a obra dEle não como um peso, não como algo difícil. Se você estiver servindo a Deus e isso é um peso para você, você tem que parar tudo.
você tem que dobrar o seu joelho, você tem que clamar aos céus, você tem que olhar para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque viver e realizar a obra não era um peso para Jesus, era um privilégio, era uma honra, era uma alegria, era um prazer. Porque a palavra diz que muitas vezes Jesus viu a multidão, e a multidão estava faminta, como ovelhas que não têm pastor, e o que Jesus fazia? Ele se compadecia da multidão, porque ele sabia o porquê ele estava ali. Ele se compadecia, ele esticava um pouquinho mais, ele orava pelos enfermos, curava os enfermos, ele continuava ensinando. Irmãos, nós precisamos entender. Jesus disse, o que ele disse, irmão? É no próprio livro de João. O que ele disse? A minha comida e a minha bebida é o quê? É realizar a obra, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Irmão, que é comida e bebida é essencial à vida, é a própria vida. Porque se você não comer e beber, você vai morrer. Jesus está dizendo e revelando, e não é aqui qualquer um que disse isso, é o próprio Cristo. Faça a vontade do Pai. Viva o projeto que Deus tem para você. Não como um peso, mas como aquela comida no momento que você tem fome. E quando você come, ela vem, sacia você. Não é verdade? Quem já teve um dia assim, vários, né? Sabe aquele dia que a gente está com bastante fome? E aí você come, irmão, o que acontece com você? Meu Deus, você dá uma relaxada, não é verdade? Não bate aquela alegria, aquele negócio, aquela paz, não é? Se você encostar no sofá, irmão, você ronca, é verdade? Por quê? Porque você estava com fome e aquela comida veio e te saciou. Jesus está dizendo, a minha comida e a minha bebida, aquilo que me sacia, aquilo que me traz prazer, aquilo que realmente me faz ficar em paz e continuar caminhando, é realizar a vontade do meu Pai que está no céu. Amém, querido? Então veja como a intimidade Jesus vai revelando para nós. Como viver essa intimidade? O que a intimidade vai nos levar a compreender essas verdades, esses princípios absolutos da vida cristã, para a sua vida e para a minha. Porque o que passar disso, irmão, é religiosidade vazia. Entende o que eu estou dizendo? Religiosidade vazia. Agora, quando eu compreendo, pode estar frio, mas hoje já esquentou aqui, né, irmão? Hoje já esquentou, graças a Deus. Eu vim com essa camisa de manga comprida aqui, estou passando calor, mas já esquentou aqui em Bauru de novo. Mas quando a gente entende o propósito, eu venho mesmo com frio, porque é minha comida, é minha bebida. Eu sei a quem eu estou servindo, eu sei o privilégio, eu sei quão glorioso é isso. Eu vou na célula mesmo que chova, mesmo que tenha muitas dificuldades e situação, não importa. Irmão, eu sei o porquê eu estou aqui, você sabe o porquê você está aqui, não é verdade? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vê, por exemplo, o irmão Paraná, a nossa irmã Ione, a minha tia Célia, a minha mãe Cecília, às vezes a gente tem algumas dificuldades, não é verdade? Mas a gente faz o quê? Não, eu sei porque eu estou aqui. Eu só realmente vou me sentir bem, abençoado, se eu estiver onde eu preciso estar.
realizando a obra e fazendo aquilo que eu preciso fazer. É isso. Muito bem, segunda coisa, olha no verso número 6. Ele diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. Então diga assim: segunda coisa que nos leva a entender o propósito e viver o propósito é manifestar o nome dele. Diga: manifestar o nome dele, não o meu, não o seu, não de uma instituição, não o nome da comunidade missionária do Salvador de Bauru, não o nome de qualquer outra igreja, não o meu nome, não o nome de qualquer homem que seja, por mais abençoado que seja. Não, manifestei o teu nome. O teu nome, Pai. Irmão, essa compreensão é algo tremendo e poderoso, e você precisa entender que você trabalha não é somente para você ganhar dinheiro e pagar as suas contas, ou realizar projetos também, isso também é bom, mas você trabalha para manifestar o nome dele. Você casou, formou uma família, não só porque família é bom, não é verdade? Você vai ter uma esposa dentro de casa, você vai chegar lá, comidinha pronta, tal, chegou, sentou, comeu, tudo isso é maravilhoso, não é verdade? Alguém que ora por você, ama você, né? E a esposa tem um marido, alguém que vai, sai, trabalha, luta, vem, constrói junto, tudo isso é muito bom, mas a família foi gerada primeiro para a glória de Deus e para manifestar o nome dele. A sua família existe para manifestar o nome dele. Se a sua família não estiver manifestando o nome dele, alguma coisa está errada. Não está vivendo o projeto, não está vivendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que Jesus seja manifestado através da sua casa, através da sua casa, através da sua vida. Entende isso? Manifestar o nome dele a todos aqueles que estão ao nosso redor. Faço uma pergunta para você, mas Deus é poderoso para mudar isso. A gente vai tendo compreensão, Deus vai falando, a gente vai crendo, Deus vai mudando a nossa realidade. Amém, irmãos? Não é porque eu falo, você vai falar: nossa, pastor, minha casa ainda está longe dessa realidade. Mas é esse lugar que Jesus quer levar a sua casa. E vai levar, em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas olham para a sua casa? A sua casa está manifestando quem é Jesus. Os vizinhos, o que eles falam a respeito de nós? O que o seu vizinho fala a respeito de você? O que seu colega de trabalho fala a respeito de você? O que a pessoa lá da academia fala a respeito de você? Para não ficar só na academia, o que o povo lá da natação, porque o meu negócio é natação, fala a respeito de mim? O que o pessoal da corrida, né, Roberval? Da corrida. Hoje de manhã eu vinha vindo lá, o Roberval só aqui, subir na avenida. O que o pessoal fala da corrida a respeito do Roberval? O Roberval corre muito bem. Roberval, né? O Roberval é muito dedicado. Roberval, não, mas a pergunta é: Jesus está sendo revelado? Jesus está sendo conhecido? Você entende, irmão? É isso que glorifica o nome dele. Nós precisamos entender que cada lugar que Deus nos coloca é para que de alguma forma a gente possa manifestar o nome dele. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós fomos comprar uma televisão. Fui eu e a Kate, sábado antes do Dia das Mães, né?
Olha o dia que a gente escolhe para comprar televisão. Só eu e a Kate mesmo. Fui comprar televisão sábado antes do Dia das Mães. Chegamos lá, irmão, né, graças a Deus conseguimos comprar a televisão com bom desconto. A gente sempre procura isso, né, para ser bom mordomo. A gente foi lá, aí compramos a televisão. Aí o rapaz nos atendeu muito bem, conversamos, falamos com ele e tal, e conversamos, muito bem, compramos a televisão. Na hora que nós fomos pagar a televisão, irmão, parecia aquela fila do NPS, como é que chama? INPS, como é que chama? INSS, INPS é duro, né? INSS, parecia a fila do INSS, de antigamente, aquelas filas assim de... Aí eu olhei aquilo lá, falei, Kide do céu. Eu falei, senta que eu fico de pé. Aí ela sentou, tinha 3 filas, irmão. Eu não sei qual que estava pior. Você olhava para uma, você desanimava. Você olhava para outra, pensava em desistir. Aí você tinha que ficar na sua mesmo. Era 3 filas, a gente ficava ali, ficamos na fila. Aí a Kade lá esperando e eu na fila. Aí foi indo, um caixa só. E o povo reclamando, só tem um caixa. Aí foi indo. Aí chegou lá, você vê, você vê como a gente tem, né, tem que vigiar, né? A gente já estava cansado, você imagina, a gente é humano, né, irmão? Cansado de ficar em pé em fila. Aí chega na hora do caixa, a mulher olha para nós assim com aquela cara. Então, não dá para entregar assim quarta, não dá para saber se vai quarta televisão, porque sai na terça e aí tem de terça até quinta para entregar. E aí a Kate já foi ficando nervosa. E a Kate já falou, não, mas o rapaz falou, a gente comprou porque falou que era quarta-feira que ia entregar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, não, eu vou chamar o vendedor. Aí chamou o vendedor. Aí a Kate falou, não adianta, vai chamar o vendedor para quê? Para vir aqui discutir, não sei o quê, E a gente ali já meio nervoso, né, com aquela situação, falando, Deus, dá graça. Aí daqui a pouco veio o vendedor. Aí Deus foi dando graça, a gente foi falando com calma com o vendedor. Não, mas nós falamos para você, lá é igreja, não fica aberto o dia. Vai precisar ser na quarta-feira, porque tem a irmã lá na igreja. E foi explicando, não, mas pode deixar, tal, nós vamos ver, tal. E lá. Fechou, acertou, foi embora. A gente foi embora. Aí chegou ontem, aquele perguntou, alguém ligou para você? Eu falei, não, ninguém me ligou. Mas falou que ia ligar, não, mas ninguém ligou. Aí chegou hoje, mandaram, né? Hoje quarta, mandaram. O rapaz me mandou lá uma mensagem. Aí eu falei, boa tarde, pois não. Aí ele ligou para mim, ele falou, oi, eu sou o fulano, vendedor. E era justamente o vendedor, né? Que a gente... Oi, tudo bom, fulano, tal. Falei, então, houve um problema, era 2 caminhões, mas um caminhão atrasou, não sei o quê, não vai poder entregar hoje, para papá. Aí eu fiquei ouvindo ele, falando, Jesus, me ajuda a revelar o teu nome aqui, porque... E eu pensando que eu ia pregar hoje, irmão, falando com ele hoje, Deus tinha falado comigo segunda-feira essa palavra aqui, e eu estava, Deus, me ajuda a revelar teu nome aqui, eu preciso manifestar o teu nome aqui. Aí ele terminou de falar, eu falei, irmão, tudo bem, irmão, pode entregar na quinta, só que vamos fazer assim, quinta-feira você tem que me dar um horário certinho, tá bom? Um horário certinho, porque daí eu vou na igreja, eu vou ficar te esperando para você poder entregar a televisão. Pode ser então? Aí ele falou, deixa, eu vou ligar para você, eu vou ligar, eu vou ver aqui e tal. Eu falei, então tá certo. Eu acho que eu fui assim, tão assim, bonzinho com ele. Fui tão bonzinho, né? A gente vai manifestando a graça, né? Ele pegou e falou assim para mim, olha que coisa interessante, irmão. Ele pegou e falou assim, viu? Você sabe que eu falei para minha esposa, eu moro aí pertinho da igreja, você sabia? Olha que coisa, irmão. Foi, eu moro aí pertinho da igreja, moro 2 quarteirão para baixo. E está nascendo um filho, não, na verdade está nascendo não, acabou de nascer meu filho é pequeno. E eu acabei ficando meio longe da igreja.
Eu estou congregando longe, mas olha, eu senti muito no meu coração, aquele dia que vocês vieram aqui pegar a televisão, eu senti muito no meu coração de conhecer aí a igreja. Eu quero fazer uma visita. Você imagina, irmão, se a gente tivesse subido o tom com o rapaz, né? Tivesse dado umas chibatadas santa nele, né? Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende, irmão, que a gente tem que manifestar Jesus às pessoas, amém? Através do falar, através do agir, através das nossas escolhas, através de tudo. A gente é humano, a gente fica nervoso, fica, irmão, fica, mas a gente tem que procurar orar e clamar para que isso aconteça, amém? Rapidinho, né? Porque já o horário nosso passa rápido, vamos para o verso número 10. Olha o que está escrito aí: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Olha, irmão, diga comigo assim: para viver propósito de Deus, eu preciso entender que todas as minhas coisas são dele, e que todas as coisas dele são minhas. E agora? De fato, tudo que você tem é dele? É dele? Irmão, às vezes a gente usa essa frase, às vezes você pode falar assim: não, tudo que eu tenho, a gente não canta, tudo que eu tenho é teu. Não canta? Só que daí chega na hora de ser fiel a Deus, a gente é. A gente é fiel. Na hora que eu tenho que escolher entre ouvir a voz de Deus e abençoar alguém, ou fazer algo para mim, pessoal, o que eu faço? Tudo é dele ou não? Lembra o que Jesus falou para aquele jovem rico? Aquele jovem falou o que para Jesus? Olha, eu tenho observado tudo que o Senhor tem me falado. E Jesus amou aquele rapaz, porque era verdade. Ele amava os mandamentos e estava procurando viver, colocar em prática. Ele estava procurando glorificar a Deus aqui nessa terra. Ele estava procurando fazer isso. Só que Jesus olhou justamente lá, que era onde estava o problema, não é? Irmão, sabe por que muitos não vivem o projeto de Deus? Porque passam a amar o dinheiro. Irmão, escute o que eu estou te dizendo. Deus pode te dar muito, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Deus quer te colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer te abençoar muito. Só que se você não entender o que o pastor está falando agora, pode ser que você passe a vida inteira e Deus nunca te dê. Por quê? Porque aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Você entende isso? Nós não podemos, olha onde está o contexto do dinheiro. Nós não podemos servir a dois senhores. Então diga: o dinheiro tem o poder de se assenhorar das pessoas. Tem pessoas hoje que elas são servas do dinheiro, vivem para o dinheiro, vivem debaixo da servidão de Mamon, do dinheiro. Se conseguem, são felizes. Se não conseguem, não são felizes. É claro, irmão, que Deus sabe o que você precisa, e a Bíblia diz que Ele sabe o que você precisa muito antes de você pedir. E Ele ainda diz para você, Mateus capítulo 6,
Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não vale você mais do que os lírios do campo? Olhe para os pássaros, eles não trabalham nem fiam, contudo o nosso Pai os sustenta. Não valeis vós muito mais do que os pássaros? Então entenda, irmão, isso daqui é importante. Lembra o filho pródigo? Eram 2 irmãos, diga, 2 irmãos. Eu vou usar aqui, entenda a comparação que eu vou fazer. 2 tipos de cristãos que estão na presença do Pai, ok? 2 filhos que estão na presença do Pai. Eu vou fazer a comparação entre 2 filhos. O primeiro filho era o quê? Ele estava na casa do pai. Ele estava comendo na mesa do pai. Mas ele tinha um pé aonde? Para o outro lado. Até que o desejo de ter se assenhorou dele. Aí o que ele fez? Quando isso acontece, a pessoa não consegue enxergar aquilo que tem muito mais valor na vida do que dinheiro. O que tem mais valor na vida do que dinheiro? Família, pai, mãe, casa, presença do pai. Ele não conseguiu mais enxergar nada disso a não ser: me dá a parte que me cabe, me dá a parte que me cabe dos meus bens. E o que foi que aconteceu? Ele deu. E quando a gente, presta atenção no que eu estou dizendo, você pode ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje, mas se o dinheiro for senhor da sua vida, ele vai arrebentar com a sua vida. Tudo que é de Deus para nós vai se perder na sua vida. Salvação pode se perder. Que mais? Que mais? Família pode se perder. Saúde pode se perder. Não é? Respeito pode se perder pelo caminho. Porque quantos irmãos têm uma conta recheada de dinheiro, mas não tem aquilo que o dinheiro não pode comprar e nunca comprará: a paz, a alegria, a saúde. Não é verdade? Família abençoada, lar abençoado. Não pode. Comprar. Então é isso, você precisa entender isso. Olha o que aquele pai disse para o filho mais velho, quando ele ficou revoltado do pai receber o filho mais novo de novo, perdoar ele, fazer uma festa, matar o novilho cevado para o filho. O filho mais velho falou: pai, eu sempre estou contigo, nunca te deixei. Nunca tive nada mais importante na minha vida do que o Senhor, do que servir o Senhor. E o pai olhou para aquele filho, eu imagino com um olhar apaixonado, e disse para ele: filho, você precisa entender, esse teu irmão estava morto, perdido e foi achado, morto e reviveu. Era preciso fazer isso, mas você sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então diga: a intimidade nos revela como viver o propósito. Ninguém que ama dinheiro vai conseguir viver o propósito. Escute o que eu estou te dizendo. O dinheiro, ele precisa ser servo seu e não senhor da sua vida. Senhor da sua vida tem que ser um só: Jesus Cristo de Nazaré. O dinheiro vai ser seu servo e você vai usá-lo como um bom mordomo de Cristo para glorificá-lo na terra. Amém? Para glorificá-lo.
glorificá-lo na terra. Você entende isso, sim ou não? É isso. E por último, que eu preciso terminar, é o último agora. Olha o verso 14. Eu lhe tenho dado o quê? A tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 16, ele vai falar de novo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então diga comigo, nós vamos terminar aqui. Diga, eu não sou do mundo. Diga, eu estou de passagem aqui. Diga, eu sou peregrino aqui. Irmão, esse mundo não te pertence. E você não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui para realizar um propósito. Se você entender isso, você está dando passos largos para viver o propósito de Deus na sua vida. Agora, se você entende que você é desse mundo, que você precisa de Deus para te abençoar nesse mundo, e de fato a gente precisa, mas a forma como você pensa está errada. Deus não quer abençoar para que você seja cada vez uma parte mais integrante desse mundo, mais parecido, né? Não, com o mundo, não. O que a palavra diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Foi o próprio João que revelou isso na primeira epístola. Amém? Amém, queridos? Então eu queria deixar essa meditação com os irmãos, que Jesus revela aqui. Se você olhar para esses pontos, lembrar, você vive para glorificar Jesus aqui nessa terra, e o caminho de entrada é realizar a obra dele. Segunda coisa, manifeste ele. Lembra, tudo que você faz, fala, deve manifestar a Jesus. Terceira coisa, não coloque o teu coração em dinheiro. Lembre que o Senhor te dará provisão abundante sobre a sua vida, se você for fiel a Deus. E se você não tiver o coração nisso, Ele vai te abençoar muito na face dessa terra, para que você possa não só abençoar a obra dele aqui, como você possa viver abençoado e abençoar muita gente. Amém? Glória a Deus. Mas não pode ter o coração nisso. Agora, última parte. Lembre, você só está de passagem aqui nesse mundo. Amém ou não? Amém ou não? A palavra de Deus é tão maravilhosa, tão rica, irmãos, que ela diz que aqueles que morrem em Cristo, eles continuam falando. Diga, continuam falando. Continuam falando. Por exemplo, meu sogro, o pastor Atílio, que está no céu, até hoje ele continua falando. Ele deixou um legado, uma história no mundo. A única coisa que o cristão deve realmente deixar nesse mundo é um legado de uma vida separada, consagrada a Deus. Ponto. Mais nada. Porque o resto, irmão, tudo vai passar, tudo vai ficar. Entende isso? Essa é a única coisa que não fica e nem passa. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Nós temos aqui 7 minutinhos. Queria chamar aqui o pessoal aqui do louvor, rapidinho. Eu quero fazer uma oração com você. Jesus abençoe muito seu coração, abençoe sua casa, sua vida, sua família, e que você possa pensar nisso para poder viver o propósito de Deus na sua vida. Amém? Enquanto nós vamos cantando, adorando, você vai aí orando, aquele espírito de oração, pedindo para Jesus: Senhor, eu quero viver o propósito do Senhor na minha vida. Nós vamos cantar rapidinho, depois nós vamos fazer uma oração.
E depois nós vamos orar aqui, vários pedidos aqui de oração. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a olhar para esse mundo como o Senhor olha. Nos ajuda a olhar, meu Deus, para tudo aquilo que circunda a nossa vida, assim como o Senhor olhava. O Senhor disse, orou por nós e disse: Senhor, guarda-os. Eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou. Meu Deus, que a gente possa entender isso, para poder viver, Deus, como cidadãos do reino do céu, vivendo o teu projeto, o teu propósito, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado aqui na terra. Então agora levante sua mão, cante e adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse é o meu respirar, é a sua vida. esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. Este é o meu pão, Jesus, tu este é o meu pão. Tua vontade Declare isso, igreja, declare, meu irmão. feita em mim. Eu nada sou sem ti. Jesus. E eu diga, Perdido estou sem ti. este Este é o meu respirar. oh meu Deus, obrigado, Jesus. Este é